festa santa. Bíblia aberta, abra aí, por gentileza, no livro de Levi. Vocês acharam o livro de Levi? Eu fiquei calado só para ver. Mateus. O nome verdadeiro dele é Levi, o nome judaico. Mateus, primeiro livro do Novo Testamento. Evangelho, capítulo de número 7, versículos 24 em diante. Deus tem uma palavra para o seu coração nessa noite. Graças a Deus. Os que já forem encontrando podem glorificar o Senhor por isso. E façamos a leitura neste momento. Lembrando que nós temos a escola bíblica que também é aberta para qualquer pessoa que queira participar no método à distância. Amém? Procure qualquer uma autoridade eclesiástica da igreja se você tiver interesse. Os dois alicerces, como epígrafe da Almeida Revista e Corrigida: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém? Bíblia na cadeira, vamos orar, pedir para que Deus fale conosco. A oração congregacional é muito importante. Se tiver ainda algum demônio nas regiões celestes tentando atrapalhar a sua vida, depois dessa oração de fogo, ele vai pegar as tralhas dele e vai embora, porque a tua oração é como fogo, labaredas que sobem à presença e o trono de Deus. Oremos. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos e te exaltamos. Nós te pedimos nesse momento que o Senhor, meu Pai, manifeste a tua glória agora. Muda em nome de Jesus, vai tocando, aleluia, na vida, no coração, no corpo, na mente de cada um que está aqui para ouvir a tua palavra. Senhor, enquanto o evangelho é pregado, eu creio e profetizo os sinais testificando que ele é verdadeiro. Cura, restauração, libertação, tristeza vai embora, alegria tome conta do coração, tribulação, angústia, ansiedade sejam substituídas pela alegria e a paz que vem de Deus agora. É o que eu peço em nome de Jesus. E você que está orando comigo, peça a Deus, fale comigo esta noite, porque eu creio que enquanto Deus está falando, o diabo está perdendo e a igreja está vencendo na terra. Receba desta unção. Senhor, me usa enquanto a tua igreja ora e te adora. Quem é batizado em línguas ininteligíveis, dons do Espírito, comece a falar elas agora, porque o Espírito Santo me disse: Remaui, vou eu edificar crente, vou eu renovar crente através da língua que o diabo não sabe. Começa a adorar em língua. Se não é batizado, dá glória a Deus e aleluia, porque Deus também estará te renovando. E eu creio que se você acreditar, Deus também te batizará. Espírito Santo, nos enche essa noite, para que tenhamos, meu Deus, um início de semana abençoado, cheio da tua presença, em nome de Jesus. Começa a mudar a oração por júbilos de louvor. Começa a glorificar e agradecer a Deus nessa noite, porque hoje Deus te dá vitória. Aleluia!
Se aceita o seu lugar, de preferência, exaltando em alta voz aquele que te salvou. Grande Deus, maravilhoso Deus. Queridos, passagem muito conhecida no âmbito da igreja, pregada por muitos e sempre, claro, falando com nós de uma forma diferente, porque a palavra de Deus, ela é vida, ela é Deus, então ela não é monótona, ela sempre estará se movendo de uma forma diferente, a cada dia, a cada ano e assim por diante. Igreja, eu não tenho muito o que falar, também nem me deter em outros assuntos extra-bíblicos, porque o texto já prega por si mesmo. Jesus foi tão bem sucedido, claro, sempre foi em tudo que ele falou, mas este é um dos textos, um dos discursos de Jesus, que ele foi tão bem sucedido que não tem o que acrescentar, o pregador não tem o que mudar, para que você entenda o que está escrito aqui. É objetivo, é lógico e claro, muito prático, os dois alicerces. Mas eu quero dar um tema para esta mensagem e eu quero que você repita após mim esta frase: a adversidade vem a todos. De novo. Agora mais alto para incomodar o inferno. Eita glória, pareceu um exército, hein? Oh, maravilha. Essa é a igreja que Jesus chamou, cheia de unção e ousadia, que não se cala, graças a Deus. Irmãos, é certo que a adversidade vem a todos, isto não pode ser revogado. Nós, mesmo ainda na fase de formação do nosso caráter, do nosso ser, nas experiências da vida, começamos logo a entender que as adversidades fazem parte da vida de qualquer ser humano. Eclesiastes, Provérbios e tantos outros sábios e livros dos sábios vêm nos falando isso na Bíblia, de que a vida do homem, por exemplo, é um laço do passarinheiro. Nós não sabemos o mal que pode nos sobrevir a qualquer momento. Todos nós estamos expostos. Por exemplo, agora mesmo, nós não sabemos o que pode acontecer conosco. Não que eu queira colocar medo em alguém, mas trazer consciência. Talvez possamos sair daqui, não sabemos se o mal pode nos acometer, se uma notícia ruim pode chegar até nós, ou se até mesmo a nossa história na terra vai se acabar nesse dado momento e estaremos com o Senhor. Mas o que eu venho dizer para a igreja nesta noite, que a adversidade é algo real, é algo visível, é algo que se experimenta, que se vive. Todo ser humano aqui na face desta terra está sujeito a adversidades. Por que adversidades no plural? Porque não é uma adversidade que nós estamos sujeitos, mas várias adversidades. Podemos chamá-las também de aflições da vida. Estamos sujeitos a muitas aflições. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que vai nos dizer com autoridade que no mundo teríamos aflições, mas também que deveríamos ter bom ânimo, porque ele disse: eu venci o mundo. Glória a Deus. O mundo tem um papel: te afastar de Deus, te destruir. Este é o papel do mundo, sistema. Por quê? Porque é decaído desde o pecado de Adão e Eva. Então nós temos a misericórdia de um Deus que envia Jesus Cristo para restaurar as coisas, para dar autoridade aos homens contra o mundo. Isso quando ele te faz igreja, quando ele te faz nova criação, nova criatura, que não vive mais segundo os rudimentos do mundo, nem também segundo a sua natureza pecaminosa, mas cheio do Espírito Santo de Deus, vive a nova vida em Deus, a vida que vence o mundo pela fé, porque João vai dizer: ora, a nossa vitória contra o mundo é a fé. Todos que são nascidos de Deus vencem o mundo.
Aleluia, eu já profetizei, teve gente que pegou. Eu quero dizer que você que aceitou a Jesus num determinado tempo da sua vida e está aqui me ouvindo, que esta palavra é verdadeira, que você já venceu o mundo. Por quê? Porque você tem a fé naquele que tem todo o poder, como diz em Marcos 16 e também em Mateus 28, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. O Todo-Poderoso estará ao meu e o teu favor nessa noite, para dizer: não tema as adversidades. Aleluia. É certo que elas vêm, e é certo que se nós não focarmos a nossa fé no Redentor, nós podemos ser sacudidos. Por quê? Uma pessoa que começa a olhar para a adversidade, o seu psicológico, a sua parte psicossomática, etérea do seu ser, começa a mandar informações que você vai perecer, que você vai sofrer, e isto é perigoso quando nós deixamos essas informações tomar a frente da nossa fé. Acima da consciência que o sofrimento vem numa adversidade, deve estar a fé de que no final tudo vai dar certo. Aleluia, é isso que nós temos que entender como cristãos. Na adversidade nós sofremos, nós choramos, nós ficamos com medo, isto é extremamente normal, somos seres frágeis, pequenos. Quem é grande é Deus, ninguém aqui é grande, todos nós somos feitos do barro, somos falhos, somos frágeis, e eu venho dizer que a unidade da igreja, e como foi falado na sexta, a misericórdia entre irmãos é muito importante. Por quê? Porque, irmãos, nós já temos as adversidades para tentar nos destruir, ela por si só já tem esse papel. Então nós, seres humanos, não podemos tomar o papel da adversidade para prejudicar, para atrapalhar alguém, não, ainda que somos falhos, mas devemos buscar em Deus uma unção para que possamos estar firmes e constantes, abundantes na obra de Deus, como disse o apóstolo Paulo. Jesus, claro, ele tem uma noção muito profunda do contexto marítimo, porque ele usa esta expressão figurativa para falar de adversidades. Todo mundo aqui já sabe, casa, o ser humano, nós sabemos, rocha, aonde você alicerçou as colunas da sua vida, areia, da mesma forma, e chuva, vento, tempestade, adversidades da vida. Ele vai usar um contexto marítimo, porque Jesus conhecia muito bem de vida à beira-mar. Nas regiões da Galileia, norte de Israel, nós sabemos que Jesus foi para Nazaré, depois Cafarnaum, enfim, todas estas cidades, juntamente com Decápolis, eram regiões que cercavam o mar da Galileia. Então, Jesus está falando de algo que era comum para ele e para todos os que ouviam a sua voz. Falar de areia, de água, de chuva, de ondas de mar, tempestade, de casas. Todos, creio eu, entenderam o que Jesus falou naquele dia. Eu estava parando para analisar esta passagem e eu comecei, levado pelo Espírito Santo em oração, a lembrar das vezes que eu já fui em praias, que eu já estive em beira-mar. E eu quero até perguntar nessa noite aqui, se tem alguém que já foi na praia, já morou em praia, levante a mão, para eu saber aqui, quem já foi na praia aqui? Quase todo mundo. Tem gente que nunca foi? Quem nunca foi na praia? Levanta a mão. Tem vontade de ir? Levanta a mão. Em nome de Jesus, eu profetizo que um dia você vai na praia e vai ver como é bonita, é gostosa a criação de Deus. E, claro, nesse contexto, eu já vi e percebi, quando havia uma onda sobre a areia, tudo que estava na areia perdia a forma e era levado de volta pela onda. Eu observava isso até mesmo nos castelinhos feitos pelas crianças, quando chegava a parte da tarde, a vespertina,
parte do dia, eu via que as ondas aumentavam, e aumentando as ondas, aquela forma da areia era desfeita. Aquilo que estava com forma, depois que a onda batia e voltava, não tinha mais forma e era levado com ela. Mas eu também observava, porque na maioria das praias, principalmente as regiões litorais aqui do Brasil, nós vemos muitas rochas ao qual nós vemos as ondas batendo com ímpeto, e na forma que a onda bate na rocha, ela volta e o barulho é alto. E o que eu observei e lembrei, orando e meditando nesta palavra, que quando a onda bate na rocha, a rocha não se desfaz, a rocha não volta com ela, mas permanece firme e intacta no mesmo lugar. A rocha faz a onda voltar sem a intenção e possibilidade de destruí-la. E é isso que eu vim pregar para cada crente aqui nessa noite, que vai levantar a mão agora e receber. Eu profetizo que você és uma rocha de Deus na terra, que as adversidades que vêm contra a tua vida não vão te destruir, não vão te derrubar, porque você está alicerçado na verdadeira rocha, Jesus Cristo de Nazaré. Oh, meu filho, se você acredita nisso, dá um glória a Deus. Irmãos, nós somos provados pelas adversidades, nós choramos, nós gememos, às vezes é traumático. Parece que Deus permite situações para que você tenha experiências que você nunca imaginou que teria, pelo fato de você ter escolhido a Jesus para ser o seu Salvador. Provações, momentos de lutas, abandonos, decepções, tantas coisas que são permissões de Deus com um propósito. E eu sei que no momento da adversidade dá vontade de rebobinar a fita, dá vontade de voltar atrás, e quando você tem que passar por ela, não tem como, você tem que passar. Você pode ser a melhor pessoa, você pode ser o crente mais fiel, mais justo, mas se Deus quiser permitir uma adversidade na sua vida, para um propósito, Ele vai permitir. Nem todas as lutas que passamos ou privações é desobediência, algumas é por causa da obediência mesmo. Isso é relativo. Quem nos prova isso? O livro de Jó. Tudo que Jó vai passar não era por causa dos seus pecados, arrogância, defeitos, não, mas porque ele era justo, e Deus prova o justo. E eu fiquei perguntando uns tempos da minha vida, no meu início de conversão, falei: Deus, por que o Senhor prova tanto o crente? Quando a gente era do mundo, tudo era fácil, não tinha problema nenhum, a gente fazia tudo errado, ninguém era inimigo da gente, tudo dava certo, todo mundo estava de boa, família unida. Mas depois que a gente aceita Jesus, fica tudo mais difícil. Num desses questionamentos com Deus, Deus me falou uma coisa, e Ele falou assim: sabe por que eu provo o justo, o meu povo? Porque sempre há batalhas espirituais, sempre há desafios do mundo espiritual. E Deus me revelou um grande tribunal no mundo espiritual, ao qual o promotor e acusador é Satanás. Esse tribunal, essas audiências não acontecem no céu, porque Satanás de lá saiu e nunca mais vai voltar. Em algum lugar das regiões celestes, Deus permite o acusador chegar à sua presença. No livro de Jó, quando Satanás e Deus estão dialogando, o diabo não iniciou conversa nenhuma. Quem inicia a conversa é Deus. O diabo só fala quando Deus permite. E Deus vai dizer: Satanás, adversário, que é o significado da palavra no seu original hebraico, de onde tu vens? Você conhece a história, ele vem de rodear a terra, e Deus sempre está à frente do diálogo. O diabo só fala quando Deus quer e o que Deus quer. E nesse interrogatório, Jó estava passando por um tribunal. Por quê? Porque Deus queria entregar algo muito grande a Jó.
O que eu venho pregar para você numa adversidade é que durante toda a adversidade está relativamente, isso aqui é revelação, não tem livro não, muito menos na internet, no Facebook, nem no Instagram. Isso aqui vem do céu. Deus falou comigo. Deus falou: filho, toda vez que um crente entra numa adversidade da hora para outra e não entende por que está acontecendo aquele fuso, está acontecendo uma audiência, um tribunal no mundo espiritual a respeito da vida dele. E nesse tribunal o acusador vem falar: ele é isso, ela é isso, ela é aquilo, ele fez isso, ela fez aquilo, ela faz isso. Ele começa a acusar e dizer: não merece, não dá, deixa eu tocar, deixa eu tomar. É o papel dele. Só que você está servindo a Deus. Estou falando de adversidades na vida de pessoas que servem a Deus, que têm um compromisso com Deus, não são perfeitas, mas estão buscando, estão envolvidos na seara, sempre estão querendo ser melhor, dando o seu melhor para cumprir o seu propósito na terra. Estou falando de justo. E aí, quando Satanás está acusando, o Espírito Santo está no teu coração falando contigo assim: ora mais, busca mais, porque como aquele que estava na torre de vigia a serviço do rei Josafá: eis que estou vendo um exército inimigo, são muitos e vêm contra nós. Eita glória! O Espírito Santo é o vigia, que quando nós estamos confortáveis, achando que tudo está bem, que todo mundo está bem, mas não está no mundo espiritual, ele avista os inimigos, as orações contrárias, os feiticeiros, as macumbas, feitiçarias contra a tua vida, para te destruir por causa da tua chamada. E o Espírito Santo diz: ora, porque o inimigo está vindo aí. Aí começa a adversidade, e o crente ligado já está orando, já está buscando, porque sabe que é Satanás, sabe que a sua guerra é contra o diabo, ele que veio. Pode ver, irmãos, muitas vezes estamos em paz, de uma hora para outra uma confusão vira sem motivo nenhum, sem explicação nenhuma, e quando vê, o negócio já pegou fogo. Mas aquele que ouve o Espírito Santo entende que o negócio não é homem, não é culpa de homens, é a adversidade vindo, é o mundo espiritual batalhando. E aí você começa a orar, você começa a entender que a culpa não é de A, de B e C. Não, isso aqui é uma coisa que eu tenho que passar. Tem momentos na nossa vida que você acha: não, mas é porque foi fulano, aí foi o pastor, foi meu irmão, foi minha mãe. Mas quando você é espiritual, entende: não, isso aqui é espiritual, são demônios, são espíritos malignos que vieram para tentar te destruir, e você está orando, e ele sobe e desce na audiência, primeira audiência, segunda audiência, e Deus está analisando. Mas o interessante é que mais rápido para absorver e perdoar é Deus do que o diabo para acusar e destruir. Eu vou repetir: mais rápido é a misericórdia de Deus para te perdoar e te justificar do que o diabo para te acusar e te destruir. Satanás não é onipresente. Como é que ele chega a Deus para acusar a gente, para querer tocar na gente, matar a gente? Por causa das nossas falhas e os nossos pecados, sempre seremos pecadores. Eu falei na aula que, gente, o crente não é santo, não é melhor que o mundano, ele é um pecador justificado. Qual é a diferença? Que o mundano é um pecador que merece ira, e o crente é um pecador que foi perdoado por Deus. Então,
Satanás, para chegar à presença de Deus, para tentar tocar, acusar a gente, nos destruir, nos envergonhar, ele depende das suas hierarquias espirituais da maldade, espíritos familiares, dominadores, hostes espirituais, potestades, principados. O espírito familiar que acompanha a família de gerações em gerações que não serviam a Deus. Espíritos que te observam no seu passado quando você não era crente. Você acha que ele ficou satisfeito porque você hoje, antes dançava para o mundo, agora dança para Jesus? Você acha que ele ficou satisfeito porque antes você se drogava na mão dele para ter felicidade, e hoje você recebe felicidade no boteco de Joel 2,28, se embriagando não do vinho em que há contenda, mas do Espírito Santo de Deus? Não fica. Crente que pensa que aceitou em Jesus vai ficar no conforto só se você for um crente desviado. Porque crente verdadeiro não fica no conforto, tem batalha constante, adversidades, com o intuito de destruí-lo. Eu vou falar sobre isso. Então, um espírito chega a outro espírito maligno, que chega a uma outra autoridade, que vai levando, que vai chegando até chegar ao trono de Deus, porque ele não é onipresente, mas o Espírito Santo que habita em mim e em ti é onipresente. Enquanto o diabo tem que pegar ônibus, usar a internet para fazer fofoca, para destruir, para chegar até o mundo espiritual, o Espírito Santo é ligação direta, é canalizado, o céu aberto sobre a tua vida. Na hora que você se arrepende, falou: Deus me ajuda, eu reconheço, Deus está ouvindo na hora, não tem mensageiro para levar, nem anjo, ele já ouviu, já recebeu. Por quê? Porque o Espírito Santo está no céu e em você ao mesmo tempo. O Espírito Santo está no céu e em você ao mesmo tempo. Quando o diabo chega para tentar te destruir, a adversidade está pegando fogo e o demônio fala: agora destrói ele. Chega lá e pede a permissão de Deus. Quando o diabo fala, Deus fala assim: espera aí, porque o meu filho vai ter que falar. Aí entra Jesus dizendo assim: Pai, não ouça o adversário, porque essa informação é atrasada. Ele já pediu perdão, já se humilhou, já falou comigo. Eu sou o advogado fiel, e sobre ele eu sentencio a vida pelo preço dos cravos das minhas mãos, os espinhos da minha cabeça e os cravos dos meus pés. E Deus declara a igreja livre da condenação do diabo no meio da adversidade. Sabe o que Deus falou para mim? Que o diabo está furioso com essa igreja. Ele veio para cima. E sabe o que Deus fez? Na adversidade, mostrou o que eu estava pregando no início da mensagem, do porquê Deus permite o crente passar essas provas. Porque Deus quer sempre mostrar que o seu povo é melhor do que aqueles que não são seu povo. Os ímpios sempre arrumam um pretexto para falar mal de crente. Não é assim? Falar mal da igreja. Aí Deus permite uma prova e permite que o ímpio saiba que você está passando essa prova. Sabe por quê? Porque Deus vai mostrar assim: você passou pela prova e como é que você está? Você vai dizer: estou de pé. E o ímpio, que persegue a igreja, ele mesmo reconhece e diz: se eu passasse essa prova que esse crente passa, eu já tinha me matado. Então a adversidade é para mostrar para o ímpio que você é melhor do que ele. Ele pecou e fez mal por muito menos. E você, com tudo que está passando, permanece fiel. Você está entendendo? Ele passa a mesma adversidade, você permanece, ele cai. Porque o texto diz:
Deus não chamou ninguém que nunca ia cair, mas Deus falou: ó, meu justo cairá, mas se ele cair 7 vezes, eu o levantarei, assim diz o Senhor. Qual é o propósito da adversidade? Quer que eu fale? É o texto, não precisa nem te forçar. Pergunta assim: qual é? O propósito da adversidade é te destruir, é te matar. O propósito da adversidade é nos matar e nos destruir. Quer que eu provo? Olha só o que o texto vai dizer. Você leu comigo que a adversidade, segundo Jesus Cristo, é uma junção de elementos com o intuito de te destruir e de te testar. A adversidade te testa, mas tem o intuito de te destruir. Por quê? Porque a junção da chuva, essa chuva começa a fazer o rio transbordar, ou o mar, porque o mesmo mar da Galileia também era chamado de Lago de Genezaré. E com a água em volume alto, o vento vem e começa a impelir esta água, que viram ondas impetuosas, açoitadoras, matadoras. Eu já vi gente torcer tornozelo com ondinha de 2 centímetros de altura. Você que pensa que o negócio aqui é brincadeira? No Rio de Janeiro, lá em Copacabana, a mulher estava andando na praia assim, ó. A onda bateu, ela caiu. Tornozelo dessa grossura, só a batida, pá, entorce. A chuva se une com o vento para se transformar numa grande onda que vai em direção à sua vida, à casa. O que eu vou dizer para você? Todos estão edificando a sua vida aqui na terra, construindo. Isso é uma realidade, todos estão. Conscientemente ou inconscientemente, todos estão construindo a sua vida, sim ou não? Sim ou não? Isso é um fato para todos. Debaixo da terra você nasce, cresce, reproduz, envelhece. Tempo de escola. Mas você começa a construir a sua vida. Não tem ninguém na terra que não está aqui sem construir nada. Você está construindo a sua vida. A casa figurativa. Agora a pergunta é: aonde você está construindo a sua casa? É forte. Que todos nós construímos a nossa vida dia após dia, construímos. Agora a pergunta é: aonde você está construindo? Capacidade para construir todos têm. Mas agora Jesus pergunta: aonde? Pega aí no ombro desse irmão, dá uma mexidinha aí para que essa palavra chacoalhe ele mesmo. Pergunta para ele. Isso, pergunta, mas pergunta com autoridade. Diga assim: aonde você está construindo a sua casa? Ei, daragante, oneblavácia. É na areia? É na rocha? Deus me falou: o espírito que está nesta terra não está brincando. A adversidade que está vindo para juízo dos ímpios e provação dos justos não é brincadeira. Essas tempestades estão levando casamentos, estão destruindo ministérios, está matando pessoas. Não é brincadeira. Que a igreja ouça com atenção esta palavra. Aonde você está alicerçando ou construindo a sua casa? Porque Jesus vai dizer
que aqueles que construíram a sua casa fundamentadas na rocha permaneceram de pé, mas os que construíram na areia, a tempestade, caiu a chuva, correram os rios, vieram o vento, os ventos vieram, bateram com ímpeto, não é com gentileza, não é com gentileza. A adversidade não faz carinho, bate com ímpeto, para quebrar, arrebentar as colunas e desfazer todo o resto. E o texto vai dizer que esse que edificou a sua vida na areia, grande foi a sua queda. Eu venho pregar aqui porque eu fui o primeiro a receber isso de Deus. Que nós, frágeis seres humanos, vendidos no pecado, sem força nenhuma contra o nosso adversário, só teremos esperança de continuarmos vivos se alicerçarmos a nossa vida nos ensinamentos de Jesus Cristo. O que eu venho pregar aqui nesta noite, sobre o tema adversidade vem a todos, construa a sua vida com base na palavra de Deus. Porque na hora da adversidade, você tem que ter alguma coisa que você aprendeu aqui para usar. Eu estou me arrepiando aqui. Se não tiver, não dá conta. Na hora que a adversidade chega, você tem que ter base na palavra, para o Espírito Santo te lembrar a palavra que vai te sustentar. Você acha que crente não pensa em se matar, não pensa em besteira? Não pensa, não vive pensando, que aí está errado, mas pensa em sair da igreja, em largar Jesus, sumir do mundo. Aqui não tem super-homem não, meu irmão. Começando do altar aqui é só gente calejada, machucada, que está chegando muitas vezes no céu arrastando assim, mas não desiste, sangrando, cheio de flechadas, estratégias do diabo, que é o nosso verdadeiro adversário. Mas eu quero dizer que é no momento das adversidades que as palavras de Cristo são como colunas que nos sustentam. Na hora da adversidade, da fome, você tem que ter alguma coisa de Deus, nem que seja um Salmo 23 para dizer: não, eu estou aqui passando fome, é uma provação, sabe por quê? Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas se você não tiver nada de Deus, você cede à tentação, tentações de suicídio, de adultério, de morte, de roubo, de tantas coisas, de desistência da vida. As adversidades são reais. Toda vez que eu subo aqui como um profeta, exortando a igreja, eu exorto com temor, porque eu falo: Deus, eu sei que é o Senhor que está me usando, porque ai de mim, para exortar as pessoas, se eu estou no mesmo barco. E o mesmo Deus que me usa para te exortar a ser fiel na luta, é o mesmo que vai querer de mim também. E o Espírito Santo me falou: a adversidade vem a todos. Mas sabe qual é a notícia que eu vim pregar para todos vocês aqui nessa adversidade que você está passando? Que aquele que te chamou está contigo nela, e você sabe que Ele tem dado as palavras para você, que você aprendeu aos pés da cruz para você vencer essa adversidade.
Ele tem te dado a visão do mundo espiritual para você saber o que está acontecendo. E eu sei que quando a noite chega, o tentador vem, é assim que diz a palavra. Mas eu quero dizer, suporta um pouquinho, porque amanhã está chegando. E quando amanhã chega, chega a vitória de Deus junto para te dizer: a tua casa não está firmada sobre a areia, crente, mas sobre a rocha. Levanta a mão por gentileza, meu filho, e adore a Deus. Calma. Calma. Abra o teu coração nesse momento. Se derrame diante de Deus. Ele vai te dirigindo. A tempestade está batendo, mas vai acalmando. E aquilo que Deus te deu, o diabo não vai tomar. Aquilo que Deus te deu, o diabo não vai te destruir. Eu estou profetizando, o diabo não vai destruir a tua vida, o teu ministério, o teu filho, a tua família, o teu casamento. As ovelhas da igreja que Deus te deu não vai. Por quê? Porque essa rocha chamada Jesus é pedra de esquina, aleluia, que suporta a batida. E é nessa rocha que você está firmado, crente. Recebe esta unção aí, porque a tempestade vai acalmar. Vai acalmar. O livramento de Deus chegou e você foi aprovado. Vai assinar estes papéis. O espírito de morte vai embora. O espírito da solidão, do medo, da doença vai caçar outra freguesia, porque o Espírito Santo está chegando junto com os anjos de Deus para te dar vitória. Recebe esta orientação. Firma a tua casa sobre a rocha, Jesus. Pode mudar. Eu quero que você nesse momento coloque a mão no seu coração. Muda para mim. Eu vou orar por você. Eu vou orar por mim também, porque quando a gente é provado, irmãos, a gente só tem uma escolha como cristão: aguentar firme até acabar. Duas semanas atrás eu estava me queixando com algumas pessoas que eu estava sentindo muito enjoo, e sabia que aquilo ali era alguma coisa maligna contra a minha vida, contra o meu lar. E hoje, irmão, eu agradeci a Deus porque da semana foi o primeiro dia que eu consegui dormir, passando por tribunais. Sabe, a adversidade dizendo: vou te destruir. O diabo dizendo: não vai dar conta. Vou bagunçar, vou infernizar, vou te peneirar. Sabe como é que eu orava, Jesus? Faz igual tu fez com Pedro. Falou: ô Pedro, Satanás pediu para te peneirar, só que eu roguei por ti para que a sua fé não desfalecesse. Jesus não rogou para dizer assim: Satanás não peneira, não. Ele falou assim: pode peneirar, mas eu roguei para você não desfalecer na peneira. Mão no coração, meu filho. Você não presta nem para me obedecer. Você está sendo ministrado nessa noite. É igual Daniel, sendo justo, cai numa cova. As lutas que a gente passa, as adversidades, se você for ver, irmão, não tem sentido nenhum. Você não está aí roubando, matando, esfaqueando ninguém, mentindo. São permissões de Deus. Por isso não dê ouvidos ao acusador. Daniel
recebeu livramento na cova, mas foi para a cova. Assim como Sadraque, Mesaque, Abidnego, uma fornalha de fogo. Assim como o próprio Jesus passou pela cruz e ressuscitou, nós passamos por essas adversidades, mas eu quero dizer que a sua vida está alicerçada sobre a rocha. Tem dia que a gente tem que orar igual Jesus orou no Getsemane: Pai, afasta de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Deus está operando corações. Você que está com a mão no coração, Deus está trabalhando aí. É nessa hora que a gente vê que a gente não é o fortão, o sabichão. A gente não é praticamente nada. O que é um grão de areia diante de uma grande tempestade? Assim somos nós. Mas também o que é uma tempestade quando esse grão de areia está grudado numa rocha? Espírito Santo, eu te louvo por cada vida que está aqui. Eu oro, meu Pai, para que o Senhor faça aquilo que o Senhor falou comigo nesses dias. Acalme a tempestade e que permaneçamos aonde o Senhor nos colocou, e que saiamos refinados dessas tempestades, mais crentes, mais humildes, mais confiantes no poder que nos ajuda nessas horas. Pai, eu te peço que o Senhor cure cada coração aqui essa noite, que o Senhor perdoe pecados, que o Senhor nos ajude, que nós possamos, depois desses ventos que combatem, continuarmos de pé. Sabemos que as adversidades vieram, outras virão, mas como vencemos essa, venceremos as próximas. Senhor, eu creio que as tempestades não são contínuas. Há estações de chuvas fortes, mas também há estações de sol. Senhor, oro para que nós vejamos uma estação de sol brilhando sobre nós, aquecendo e curando toda ferida causada pelas tempestades da vida. Eu oro pela vida espiritual de cada um desta igreja e que está nesta igreja. Eu oro pela vida familiar. Eu oro, meu Pai, pelo ministério, pela vida profissional. Eu oro juntamente com eles, Senhor, e te peço nessa noite que o seu nome seja glorificado. Você que acredita que Deus fala neste lugar, comece a levantar a sua mão adorando e exaltando a Ele. Porque o inimigo nessa adversidade planejou morte, vergonha e desgraça, mas Deus vai te dar uma grande festa de comemoração e celebração de vitória. Quem crê nisso, libera uma palavra que exalte Ele e aplauda o Senhor. Eu queria que aqueles que fossem cear colocassem-se de pé, por gentileza. Eu quero que você saia profetizando isso para a sua vida. Eu vou vencer a tempestade. Eu estou firmado na rocha. É isso que eu quero que você saia daqui dizendo: eu entendi o que eu estou passando, Senhor. Eu entendi que é uma permissão sua. É necessário. Sabe? Não é questão de homens, de mulheres. A diversidade, ainda que queira colocar uns contra os outros, mas ela não pode conseguir esse objetivo. Toda vez que vem uma diversidade, o diabo quer colocar o marido contra a mulher contra o marido, a igreja contra o pastor, o irmão contra o outro, você contra alguém que você ama, ou contra um amigo, porque às vezes a gente pensa que são homens.
mais a gente começa a entender que a adversidade é para a gente passar pelo processo que Deus tem. Ela destrói quem não alicerça a sua vida em Cristo, mas ela somente testa os fiéis. Diga assim: a adversidade não me mata, só me testa. Aleluia. Aleluia. Eu quero que você que fosse a estenda a mão agora. Pode fechar, pode fechar. Pode fechar aqui, tá bom. Eu estou querendo ministrar ceia e o Espírito Santo está operando aqui. Eu quero falar para essa juventude ser forte. Eu não posso mentir e dizer que o evangelho vai ser fácil para a gente, que não vai. Você se sente só, se sente traído, abandonado. Você olha que você, tem vezes você pensa que, você fala assim: Jesus, o que eu fiz, né? Ele não entende mesmo, mas não é para entender, é para adorar.